Oi, gente, olá, gente, graças a paz a todos. Bom estarmos todos aqui mais uma vez para as nossas reflexões, né? Que bom que você está aqui. Vamos logo? Vamos para a vida logo? Vamos para a reflexão de hoje? Vamos buscar o que a gente tem para buscar hoje. Ontem, você lembra, né? Correção ascendente. Correção ascendente é rebelião, né? Lembra, né? Corrigiu, né? O menor corrigindo o maior, o mais baixo corrigindo o mais alto, né? O menos experiente corrigindo o mais experiente, isso tudo é rebelião, né? A, o liderado corrigindo o líder, né? Isso tudo é rebelião. Então tem que ser feito com cuidado. Mas a nossa reflexão de hoje, ela é interessante. Ela diz o seguinte: a reconciliação não é o esquecimento de uma ofensa, mas é o perdão da ofensa. Eu vou repetir, sempre eu gosto de repetir as perguntas, né? Porque as afirmações, porque a gente precisa pensar bem no quem está lendo, né? A reconciliação não é o esquecimento de uma ofensa, mas é o perdão dela. Alguém já disse que perdoar é esquecer, né? A Bíblia diz que Deus perdoa e esquece das nossas transgressões, né? Será que Deus esquece as nossas transgressões, né? Será que Deus se esquece das nossas transgressões? A Bíblia usa essa expressão aí, né? Mas será que é essa expressão que convém, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco disso, de reconciliação, de perdão, né? Hoje em dia, a maior dificuldade, a gente fala muito sobre isso, as pessoas falam muito sobre isso, e entrou um novo discurso no assunto que é diferente do que está sendo tratado, abordado ali no texto que a gente acabou de ver. Veja, o texto não está falando de perdão, o texto está falando de reconciliação. Então, precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. O texto não fala de perdão, fala de reconciliação. Qual é a diferença aqui que a gente encontra? A diferença que a gente encontra aqui é, hoje a gente encontra pessoas que dizem que você pode perdoar, mas você não tem mais que conviver com aquela pessoa, né? Então, por exemplo, alguém te machucou, alguém te magoou, alguém te agrediu, alguém, enfim, te ofendeu, alguém fez alguma coisa que você não gosta, alguém agiu com você de uma forma que você não gosta, a modernidade te ensina assim: perdoa, mas larga para lá. Você não tem que conviver com esse tipo de gente. Perdoa, mas é assim, ela lá e eu cá, a pessoa lá e eu cá. Perdoei, mas eu não quero mais contato com essa pessoa. Tá, isso é possível. É possível até de maneira cristã. Biblicamente, dá para a gente achar argumentos bíblicos para esse tipo de perdão, né? É o perdão em que eu perdoo, ou seja, eu não vou carregar a ofensa comigo, não vou carregar a vingança comigo, não vou carregar a raiva comigo, eu não vou carregar o ódio comigo, eu vou perdoar. Perdoei. Deixei para lá, entreguei para Deus. Que perdoar também não é deixar para lá. As pessoas têm entendido errado. Tem um conceito teológico muito mais profundo aí que eu não vou ensinar isso aqui agora. Para perdoar não é deixar para lá, esquecer. Mesmo que quem apanha nunca esquece, não é verdade? A Bíblia diz que Deus perdoa as nossas ofensas e esquece. Deus não esquece, não. Deus não sofre desses problemas, não, né? Deus não tem isso, não. Deus não esquece, não. Se tem uma coisa que Deus não faz, é esquecer as coisas. Então, se você acha que Deus, eu vou fazer de novo porque Deus esquece. Deus não esquece, não. Nós esquecemos, mas Deus não. Então, pare com essa bobeira aí. Mas, enfim, então nós não estamos tratando da questão do perdão. Às vezes você pode perdoar e não ter que conviver, né, com aquela pessoa mais. Mas o texto da frase do dia de hoje está falando de reconciliação. E o que é reconciliação? Reconciliação é o perdão para voltar a conviver. Reconciliar é perdão para voltar a conviver, para continuar a conviver.
quem é casado e casado há mais tempo, quem vive uma vida de casado sabe disso, principalmente os mais antigos, que às vezes você tinha que perdoar e ir perdoando e perdoando, porque aquele relacionamento, aquele casamento, ali a gente não pode se desfazer, a gente não desfazia de casamento, as pessoas não desfazem de casamento assim. Então, os casamentos, eles são fundamentados na reconciliação constante. E o que que é reconciliação constante? É perdoar para conviver, né? Então, por que isto, né? Porque se você for ficar toda hora colocando na ponta do papel cada coisa que a pessoa fala, que ela te ofende, cada resposta que é dura e bruta e ignorante que ela te dá, cada maneira tosca que ela te trata, cada maneira fria, cada maneira você não dá, não vai dar. Então você vai ter que suplantar essas coisas para você poder conviver, né? Então, convivência então reconciliação é perdão para convivência. Mas não, está perdoado, vamos para frente, vamos construir coisa melhor. Bom, logicamente que isso aí gera uma questão que a gente precisa tratar, que é, tá, mas até onde vai esse perdão para convivência, né? O que se deve perdoar para conviver, né? Existem coisas que são imperdoáveis para a convivência. Existem coisas que a gente chega e diz, olha, quer saber daqui para frente? Não, não mais, não quero mais. O evangelho antigamente, o que era pregado antigamente, que as igrejas pregavam antigamente, acho que a igreja católica ainda prega isso assim, é que não há divórcio, não há separação. O divórcio é uma coisa muito terrível de se buscar. Então, a ideia que você tem que procurar sempre é a reconciliação e a mudança do outro, né? E sua também, porque nunca um está sozinho nessa crise, né? Então você tem que colocar os dois lá dentro, e os dois iam tentando se acertar, vão se acertando, vão se organizando, vão se compreendendo, vão se machucando, vão se curando até chegar lá na frente. Mas por que era assim? Porque a construção era feita em relação ao casamento e não em relação à felicidade. O casamento não era a felicidade, ela está no pacote, mas é muito mais do que isso. Tem a ver com propósito assumido, tem a ver com construir coisas duradouras, tem a ver com caráter, tem a ver com ser confiável, tem a ver com entender a alma gêmea, que antigamente tinha essa ideia, tem a ver com eu gostar de alguém, tem a ver com não querer ter múltiplos parceiros sexuais, né? Que antigamente isso era muito, muito mais sério do que hoje, né? Hoje isso não é uma questão importante, né? Mas antigamente isso, a mulher não queria ter muitos homens na vida, né? Antigamente não era assim, né? Então, reconciliação é perdão para conviver. Agora, o que que a gente vai perdoar para conviver? Vai dar para perdoar tudo? Vale tudo? É isso? Eu quero terminar a minha reflexão te orientando o seguinte: talvez não tenha a ver com o tamanho do pecado que a pessoa cometeu contra você. Talvez não tenha a ver com isso. A pessoa brigou, a pessoa, né, ficou brava, irada, a pessoa te traiu, a pessoa te. Talvez não tenha a ver com isso. Mas tem a ver com a disposição da pessoa em melhorar e a sua disposição em ajudar nisso. Porque nas relações cotidianas do dia a dia, a gente está sujeito a todo tipo de sentimentos, afetos, frustrações, decepções, né? A gente sabe disso. Viver todo dia é angustiante e a vida hoje é muito mais tensa, né? Então você pode estar nervoso um dia e jogar uma coisa no seu parceiro. Eu conheci pessoas que jogavam prato, jogavam copo, jogavam tudo, né? Eu conheci mulher que fazia isso, né? Então, e o cara não largou, o cara ficou ali. Então, existem situações. Estou dizendo que isso pode fazer isso? Não. Eu estou dizendo que se a pessoa entende que ela não é assim,
que ela não pode continuar assim, que ela quer mudar e ela conta com a sua ajuda, se você achar que vale a pena, tá aí uma boa ideia. Agora, se você achar que não, então você tem todo o direito de tomar as decisões que você tem que tomar, porque afinal de contas a vida é sua. Eu não vou viver sua vida e ninguém vai viver sua vida. Então, no final, não tem a ver com o tamanho da ofensa, com a gravidade da ofensa, mas tem a ver com o quanto eu posso ajudar o outro a ser melhor e o outro pode me ajudar a ser melhor. Relacionamentos construídos assim tendem a ser duradouros, tendem a ser construídos, construir uma história grande, bonita, não sem luta, e tende a ser um relacionamento bonito. Pessoas que entendem que são dois pecadores que estão tentando se ajudar, se ajustar, se construir debaixo da graça e da vontade de Deus. Então, acho que não tem a ver com o tamanho da ofensa que você ofereceu ou sofreu, ou que você ofendeu, porque a gente imagina de achar que só a gente é que é ofendido, né? A gente nunca pensa que a gente está ofendendo os outros, não pensou nisso. Mas tem a ver com, não, eu quero mudar. Mas a pessoa machucou você, mas ela diz, ó, cara, eu não sou assim, eu não quero continuar assim, me ajude a mudar, eu quero ser diferente. Ou de repente você magoou alguém, magoou a pessoa, não, olha, eu não sou assim, eu quero ficar com você, é contigo que eu quero ficar, eu quero ir até o final, eu preciso que você me ajude a melhorar e eu vou buscar melhorar. Aí talvez vale a pena você investir nisso. Agora, se você não vê mudança, se você não vê vontade de mudar, pelo menos, se você não vê perspectiva de melhora e a pessoa não tem interesse de melhorar, aí você vai ter que se pensar melhor, porque de repente você vai estar acostumando com alguém que só vai te machucar o tempo todo. E ninguém quer ser só machucado, né? Nenhum relacionamento, ninguém quer ser machucado todo dia, todo dia, todo dia, sem nenhuma esperança de que a coisa vai melhorar, não é verdade? Então, eu acho que os relacionamentos, a reconciliação tem a ver com a esperança de que a gente vai conseguir ser melhor amanhã. Então, a gente perdoa, limpa e vamos buscar ser melhor. Todos nós estamos nessa luta. Todos nós estamos nesse caminho. Eu penso que é assim que se deve construir um relacionamento entre duas pessoas que se amam. É dessa forma. Salmo 61:12. Em Deus faremos proezas. Aí, eu vou ficar com essa parte. Uma das proezas é isso, a capacidade de restaurar relacionamentos complicados, restaurar ofensas graves, né? Nem Deus se faz proeza. A capacidade de, às vezes, perdoar porque entende que dá para construir uma pessoa bacana e quando aquela pessoa for restaurada, como aquela pessoa vai ser legal com a gente, não é verdade? Em Deus a gente faz proezas, a gente precisa ter fé suficiente para isso, esperança suficiente para isso, sabedoria para isso e bênção de Deus para isso. Vamos buscar a bênção de Deus. Senhor. Cada dia uma palavra de sabedoria, cada dia uma reflexão sensata, uma reflexão sóbria, cada dia, Senhor Deus, uma, uma ideia boa, Senhor Deus, cada dia uma orientação boa que nós precisamos. Ó Senhor, ajuda-nos a colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender e a viver isso. Fique conosco nesse dia. Ajude aquelas pessoas que estão com crise no relacionamento, com decepções no relacionamento, aquelas pessoas que estão frustradas nos relacionamentos, aquelas pessoas que já perderam a esperança. Ajude. Que eu possa mostrar melhores caminhos para ambos e que a reconciliação, se for do Senhor e for bom para os dois e para o teu propósito, que possa acontecer, deixar para trás e construir coisas novas para frente, porque uma vida bem construída, uma vida a dois bem construída é uma história bonita para ser contada. Cuida de cada um de nós e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se não fosse possível reconciliar, as mães não perdoavam os filhos. Te vejo amanhã. Tchau.